O jeito certo para você conseguir lidar com essas crises no casamento, quando a gente pensa ali na fase que antecede a crise, é você começar a perceber os sinais. Quais são esses sinais? E se você, né, conforme eu for falando, você identificar mais de um aqui que você consegue perceber que o seu casamento já está desandando por causa disso, pode ser que o seu casamento ele já esteja em crise, mas vamos fazer para você conseguir avaliar aí. Então, primeiro, observe como está o diálogo no seu casamento. Como que é o diálogo entre vocês? Vocês conseguem entrar em acordo sobre alguma coisa? Ou é só um monólogo ali quando vocês tentam conversar? Só uma imposição de ideias? Vocês conseguem resolver um assunto difícil ali sem brigar? Ou vocês entram em discussão? Como que tá esse diálogo? Repara nisso. Outra coisa, que é um sinal, poucos momentos felizes. A gente tem tanta responsabilidade, tem as rotinas, tem as obrigações que a gente tem que fazer, mas como que estão os momentos felizes aí do casal? Se são poucos, para olhar isso também, não negligencia. Isso daí é importantíssimo. Outra coisa, brigas constantes. Como que estão aí as brigas? Estão brigando muito? Estão brigando por motivos que nem antes vocês brigavam, sabe? Eram coisas que antes vocês lidavam super bem e agora até isso tá virando briga? Briga na frente de filho, briga na frente de quem for. Como que tá? Como que estão essa questão das brigas aí no seu casamento? Outra coisa, como que tá o contato físico entre vocês? Vocês são mais amigos, né? Colegas de casa ali? Ou vocês realmente são marido e mulher? E quando eu digo contato físico, é pegar na mão, é o carinho, é um cafuné, é um abraço. Como que tá esse contato aí de vocês? Outra coisa também, vocês, um outro sinal é se você tem pouco ou nenhum entendimento do que realmente é o matrimônio, do que realmente é o casamento, de pra quem você prometeu o que você prometeu, por que você prometeu o que você prometeu. Você entende o que você prometeu? Você sabe o que está compondo ali esse pacote do matrimônio? Quais são as suas responsabilidades e as responsabilidades do seu marido? Se você não tem nenhum entendimento, ou se você tem pouco entendimento, pouco conhecimento sobre isso, sabe o que acontece? Fica difícil na hora que você tá com um problema, que você tá com uma crise, você não tentar ir pela porta larga. Que aí pode ser traição, pode ser drogas, pode ser qualquer coisa que faça você querer escapar dessa insatisfação do casamento. Então, quando você é sustentado por esses valores, por mais que você se desvie, você lembra dos seus valores, é mais fácil você voltar. Então, se você tem pouco ou nenhum entendimento sobre isso, isso também é um sinal que o seu casamento ele pode ir aí por uma crise mais crítica, certo? Então, não deixa para depois. Se você percebe isso no seu casamento, começa a trabalhar isso, crise após crise, começa a atuar em cima desses problemas. Se identificou 1, 2, começa, sabe? Tem problema no diálogo, nosso diálogo é muito ruim, ou então a gente tem poucos momentos felizes. Começa por aí, começa mudando isso. E não negligencia, porque quando você chegar num momento e você negligenciar e você perceber que uma traição aconteceu, o problema não é a traição. O problema é isso que eu tô falando pra você prestar atenção e você não tá prestando. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. E aí você pode me falar assim, Carol, mas eu não consigo, por exemplo, não consigo conversar com ele igual eu li aqui, porque eu sinto muita raiva. Eu tenho muita raiva dele, tô esperando a raiva passar. Aí eu pergunto pra você, mas quanto tempo você tá esperando a raiva passar? Eu tô esperando faz 5 meses. Então, você precisa aprender a se livrar dessa raiva. Você precisa aprender a tomar decisões sem levar em consideração essa raiva. Você precisa tirar essa raiva de você. Por isso que no Elo no Lar, que é o meu treinamento de relacionamento, eu ensino mecanismos para poder se livrar dessa raiva. Para você conseguir ter um diálogo claro, limpo, sem acusações.
E aí você pode me falar, ah, Carol, então me fala aqui como é que eu faço. Eu ficaria aqui 3 horas falando com vocês, porque existem diversas maneiras, diversas técnicas que você usa. É a mesma coisa se eu pensar na sepse. Por exemplo, uma pessoa tá numa fase crítica ali da sepse. Ela precisa fazer exame, ela precisa ter um diagnóstico e ela precisa tomar um medicamento certo para ela se livrar disso. Tem como se livrar? Tem, mas ela precisa de um tratamento especializado. Por isso que eu falo pra vocês, eu falar uma ou duas coisas aqui sem conhecer vocês a fundo, eu não consigo. O que eu consigo fazer é dar orientações para vocês conseguirem ter esse norte e começar já a lidar com esses problemas.